Então, quem é que pode nos fazer mal? Gente, esse é um tema que a gente deve ouvir, prestar atenção, anotar ali na sua cabeça algumas coisas que são muito importantes e que caem no esquecimento. Basicamente, são 3 tipos de pessoas que podem nos causar grandes males. A primeira e mais importante de todas, nós mesmos. Ninguém pode te fazer tanto mal como você tem esse poder de se fazer muito mal. E por que é que nós nos fazemos mal? Nós queremos sofrer? Claro que não. Ninguém é masoquista, ninguém gosta de sofrer. Nós sofremos e nos prejudicamos, em primeiro lugar, por ignorância. Ignoramos uma série de fatores, uma série de princípios, uma série de leis universais que são importantíssimos para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, o primeiro fator é a ignorância. O segundo é o medo. O medo é terrível. Quantas vezes nós nos prejudicamos por causa do medo? Medo de fazer, medo de não fazer. Medo de falar, medo de não falar. Medo de não ser entendido, medo de ser questionado. Medos, eu já falei demais de medos. E, infelizmente, ele se encaixa em quase todos os assuntos e precisamos voltar no assunto do medo. Por que mais? Por ignorância, por medo, por apego. Nós somos extremamente apegados. Nós nos apegamos às pessoas, aos cargos, às casas, aos carros, às dores, até as inconveniências. Como? Estou falando absurdo? Não. Sabe por que não? Se nós pararmos para pensar, nós nos apegamos até às nossas mágoas, às nossas tristezas, aos nossos ressentimentos que a gente não consegue liberar, não consegue perdoar, não consegue deixar para lá e seguir adiante na vida. É um tipo de apego, é um hábito viciado, é uma situação que a gente entendeu como correta desde a primeira infância pelos sistemas de crença. Então, quando alguém nos faz algum mal e nós nos ressentimos, a maioria das pessoas tem muita dificuldade de perdoar e de liberar aquela energia. E fica roendo, ruminando, revivendo aquela mágoa, curtindo aquele ressentimento. Não consegue perdoar, não consegue deixar para lá, não consegue liberar aquela energia, aquela emoção, aquele sentimento. As pessoas se apegam à inveja. Quem é invejoso tem inveja de tudo. Quem é invejoso tem inveja do carro do vizinho, da casa do cunhado, do emprego do irmão, sei lá. Tudo é motivo para o invejoso sentir inveja. E ele se apega com aquilo. Ele não consegue se liberar, ele nem percebe o quanto ele está fazendo de mal para si mesmo e para o outro, né? Porque tudo é energia. Tudo é energia. Emoção e sentimentos são energias. E quando nós nos apegamos àquelas emoções, aqueles sentimentos negativos de mágoa, de culpa, de ressentimento, de tristeza. Às vezes a gente passa meses e meses e meses vivendo uma situação de tristeza que a gente não consegue olhar para o lado e focar no que tem de bom na vida. Parece que aquilo perde o valor. E aquela coisa que nos traz a tristeza cresce. E o nosso foco vai só para aquela situação da tristeza. Não conseguimos liberar, ficamos apegados, sofrendo com aquela tristeza. E isso nos faz um mal extraordinário. E se não conseguimos lidar com essa tristeza a tempo, isso deprime a nossa energia, deprime tudo o que vocês podem imaginar.
capacidade respiratória, de raciocínio, circulatória, e isso vai, com o tempo, se transformar numa doença, numa depressão. Porque ela altera toda a química do nosso corpo. E quando a química é alterada, o metabolismo está alterado e entra a depressão na história. Que mais que podem nos fazer mal, além de nós mesmos? Os invejosos, com certeza. Mas por que é que os invejosos conseguem nos fazer tanto mal? Porque eles são inimigos. Então, a segunda classe de pessoas que podem nos fazer mal são os inimigos. Existem dois tipos de inimigos, os inimigos ocultos e os inimigos declarados. Os ocultos são mais perigosos do que os declarados, porque muitas vezes são pessoas que a gente gosta demais, são amigos, são parentes, são pessoas que a gente ama, que a gente gosta de estar junto. E essa pessoa invejosa, ela se faz passar por amiga, mas no fundo ela não quer o nosso bem, porque a inveja é aquela coisa que machuca o invejoso por não ter o objeto do invejado, não ter o amor, a capacidade, não ter o altruísmo, a bondade, qualquer coisa. Normalmente as pessoas têm mais inveja de quem a gente é do que aquilo que a gente tem. Aquele que tem inveja de coisas materiais é tão pequeno que normalmente as pessoas têm inveja das nossas qualidades, dos nossos dons, das nossas aptidões. E quando é uma pessoa que a gente gosta demais, que a gente ama demais, a gente não percebe. Pode outra pessoa chegar e falar, olha, cuidado com fulano. Ele não faz bem para você, é uma pessoa que tem inveja. Você fala, imagina, essa coisa da sua cabeça. A gente não acredita. Por quê? Porque os olhos enxergam aquilo que o coração sente. É como se houvesse um véu na nossa frente e a gente não consegue enxergar. Até que muito tempo depois de tanto algumas pessoas falarem ou da gente começar a prestar atenção na intuição, cai uma ficha aqui, cai uma ficha lá, e aí a gente vai se dar conta que realmente aquela pessoa está nos fazendo mal. Por quê? Ela nos prejudica diretamente? Não. Ela nos prejudica por meio das suas emoções, que são cargas, são frequências energéticas muito negativas. E que se nós estamos distraídos, elas entram na nossa frequência. Agora, por que é que nós somos os maiores malfeitores de nós mesmos? Porque a inveja só vai nos fazer mal e nos prejudicar se nós estivermos com a nossa frequência baixa. Se nós não estivermos bem. Se estivermos atentos, se estivermos saudáveis, se estivermos com a nossa frequência vibratória positiva, elevada, se nós estivermos de bem com a vida, de bem com as pessoas e conseguindo relevar o mal que as pessoas nos fazem, se conseguimos aceitar aquilo como uma fraqueza do outro, ela não vai nos fazer mal. Mas o que acontece no dia a dia? A gente está distraído. No dia a dia a gente está envolvido dentro daquele sistema automatizado, né? Naquela zona de conforto que a gente não percebe, naquelas situações do dia a dia que a gente liga o piloto automático e vai embora sem prestar muita atenção. Então nós ficamos à mercê dessas energias intrusas, dessas energias negativas. E quando percebemos, nós estamos definhando, feito uma vela que está apagando. Por quê? Porque o invejoso suga a nossa energia. Suga a nossa energia. Então, é um tipo de vampirismo energético e a gente precisa estar muito atento com essas pessoas. E elas vão dissimular ao máximo. Nós é que temos que estar muito bem e antenados na nossa intuição
para percebermos e conseguirmos ler entre as linhas, sem prestar atenção no que essas pessoas falam, mas nas atitudes que elas expressam, ou por atos e ações, ou por suas expressões corporais. E às vezes, não, muitas vezes percebemos, a intuição mostra, mas o pior cego é o que não quer ver. Então a gente deixa passar batido, e esse deixar batido vai congestionando e minando o nosso campo energético. Então, o segundo grupo de pessoas são os inimigos. Inimigo oculto é aquele amigo, entre aspas, aquela pessoa que se faz passar por amiga, mas que está sempre, desculpa, resíduo da gripe, sempre de uma forma dissimulada, mandando uma carga de energia negativa para você. Isso quando não faz coisas piores, né? Pelas costas. Não preciso falar, vocês já sabem. Inimigo declarado. Inimigo declarado é aquele que realmente não gosta da gente. Não gosta. Nós não estamos dentro do padrão de pessoas que sejam convenientes a ele. Então ele não gosta, às vezes odeia, detesta, não suporta, mas essas pessoas são muito mais fáceis de lidar, porque você sabe, é claro. Então basta você ter o jogo de cintura necessário, porque se for uma pessoa do seu convívio com a qual você é obrigada a conviver no seu dia a dia, no seu meio de trabalho, ou na sua família, ou no seu círculo, você mantendo a sua energia em alta, sua atenção, o seu foco no seu bem-estar, qualquer coisa que essa pessoa faça, você vai tirar de letra para o seu bem-estar. Você não vai se aborrecer, você não vai nem levar no mínimo grau de importância, porque essa pessoa não gosta de você, você sabe disso. Você não precisa se incomodar com o que ela fale a seu respeito, com as provocações que ela faça. Simplesmente deleta e pronto, passa batido. Ela não vai fazer falta na sua vida. Ela não vai fazer falta na sua vida. Não é uma pessoa com quem você tem prazer de conviver. Então, não vai fazer falta nenhuma na sua vida. Então, nós já falamos da primeira e mais importante pessoa que pode nos fazer mal, nós mesmos. Segundo grupo, os inimigos, ocultos ou declarados. E o terceiro grupo, gente, é uma coisa um pouco mais complicada da gente falar, porque são aquelas pessoas que nos amam ou que gostam muito da gente, que têm uma empatia com a gente, que nos admiram, mas que elas podem ser encarnadas ou desencarnadas, são os nossos obsessores. Aquelas pessoas que têm um foco constante na gente. Então, são pessoas que ou vão tentar manipular a gente, se fazendo de vítima, exigindo atenção, exigindo favores o tempo todo, cobrando, sugando energia. Esses são os maiores vampiros, muito maiores do que os invejosos. Porque eles são dissimulados, eles são manipuladores, eles são vítimas, se fazem de vítima o tempo todo. E como são bons manipuladores, eles conseguem envolver outras pessoas e às vezes envolvem a gente mesmo. Então nós temos que ter um cuidado extraordinário com esse tipo de pessoas. Elas não aceitam não, elas sempre vão se sentir ofendidas, magoadas, elas vão criar um estresse enorme na vida da gente. Então, quando é que elas não conseguem fazer isso? Quando nós, novamente, gente, eu sou responsável por tudo que eu sinto a respeito daquilo que alguém faz para mim. Desculpem. Tá difícil. Dá licença, vou ter que tomar água.
Porque essas pessoas, na maioria das vezes, não têm consciência, porque não têm conhecimento. Elas não têm noção do que elas estão fazendo. É a única maneira que elas conhecem de agir. Elas foram formatadas desse jeito, viveram uma vida inteira desse jeito e não sabem agir de uma forma diferente, não sabem pensar de uma forma diferente. Não conseguem sentir de uma forma diferente. Porque elas estão tão viciadas naquele padrão de vitimismo, de manipulação, que elas não acreditam que elas podem mudar. Elas não acreditam. Primeiro, não sabem. Ignorância. Se alguém chega e explica, elas não acreditam. E se elas não acreditam, logicamente, elas não querem mudar, elas não vão mudar, não vão nem tentar dar um passo a favor de uma mudança. Isso são pessoas encarnadas. E os desencarnados? Os desencarnados, eles chegam a nós por empatia ou por amor, um ancestral, uma pessoa. Às vezes são ancestrais que nós nem chegamos a conhecer, bisavós, tataravós, mas estão na egrégora familiar. Nós não conhecemos, não temos consciência de quem são essas pessoas, mas elas chegam até nós por toda a linhagem e elas têm uma empatia, têm um amor, ou então elas têm uma admiração muito grande, elas sentem quando a gente tem condição de ajudar, consciente ou inconscientemente. Então, isso é o que os espíritas chamam de encosto, né? São aqueles espíritos desencarnados que ainda não encontraram o seu caminho e eles estão em busca de ajuda, eles estão em busca do seu caminho. Se eles têm empatia com a gente, eles chegam, se aproximam e aí eles ficam. Ou tentando assimilar alguma informação importante por meio do nosso proceder, ou às vezes trazendo atribulações para que a gente busque um socorro, uma ajuda, e aí eles vão ser ajudados por tabela. Para vocês terem ideia de uma coisa que aconteceu comigo, isso já tem uns 40 anos mais ou menos, talvez mais. Eu nunca tive muito convívio com a minha avó paterna. Nunca tive muito convívio. Eventualmente, só eram situações meio complicadas. Mas essa minha avó, ela faleceu, eu acho que eu já era casada. Não me lembro, já era casada. E a família toda do meu pai eram católicos, muito católicos, daqueles de ir à missa todos os dias. As minhas tias todas eram da congregação, eu não lembro o nome, ajudavam na igreja, faziam catequese, enfim, muito católicos. E isso há 40 anos atrás. A igreja católica tem mudado muito de lá para cá, mas eram muito, assim, né, bem regrados dentro daquela filosofia da igreja naquela época. E nessa época eu lecionava em 3 ou 4 escolas do SESI. E as coisas na minha casa quebravam, sozinhas. Eu chegava em casa, tinha alguma coisa quebrada, e a minha empregada dizia, quebrou sozinho. É claro que eu não acreditava. Como é que uma coisa quebra sozinha? E eu tinha uma escada em caracol que subia da sala para o hall onde tinham os quartos. E nessa escada eram degraus soltos, assim, de madeira e tal, que dava para a sala. Em cada quina de degrau eu tinha lá um vaso, um enfeite, alguma coisa. E um dia eu estou na sala, do nada, tinha ninguém, tinha minha empregada na cozinha, estava na sala, e um vaso simplesmente despencou e veio ao chão.
Nisso a minha empregada sai correndo da cozinha e falou, tá vendo como acontece tudo sozinho? Eu assustei, achei aquilo tudo muito estranho, mas na época eu era católica também, eu não entendia absolutamente nada de espiritismo. E achei muito estranho, passou. Dá licença. Dali pra frente, o que começou a acontecer? Eu chegava em casa, eu ia me deitar, apagava a luz do quarto, a luz acendia. Eu apagava a luz do quarto, acendia a luz do corredor. E não tinha nenhum problema elétrico na casa. Verificamos tudo, não tinha nada. E eu comecei a ficar muito... achava aquilo tudo muito estranho, né? Onde já se viu? E, de repente, eu comecei a ter crises de tristeza e angústia, do nada. Um dia eu fui dar aula de manhã, cheguei em casa, almocei, e quando eu estava saindo para dar aula na outra escola, eu entrei em pânico. Naquele dia a empregada não estava em casa, eu comecei a chorar compulsivamente. Eu não tinha motivo nenhum para chorar, não sabia nem porque estava chorando, mas era uma angústia tão desesperadora. Eu liguei para a diretora da escola e falei que eu não tinha condição de dar aula, que eu não estava passando bem. Ela era espírita e ela me disse, você não pode ficar sozinha na sua casa, vem imediatamente para cá. Eu fui, quando eu cheguei na sala dela, na diretoria, ela falou, Lourdes, o que está acontecendo com você? Eu falei, não sei, não tenho ideia do que está acontecendo, mas eu estou com uma angústia muito grande, uma vontade de chorar. Nisso, tinha uma samambaia pendurada atrás dela e a samambaia simplesmente despencou, presa com correntes, quebrou as correntes, despencou, veio ao chão. Ela falou, tudo bem, então, vamos, eu vou te levar para uma pessoa que é evidente, ela vai te falar o que está acontecendo. Eu falei, eu não quero, eu tenho medo. Vamos já. Tá bom. Era uma senhora que essa senhora, ela limpava a igreja, uma igreja católica, ela morava do lado da igreja, e ela limpava o altar, trocava a toalha do altar, enfim, ela era católica, mas era vidente. Ninguém podia falar que era espírita, que ela não aceitava. Ela me benzeu, pegou um cristal, olhou para o cristal, e ela falou assim, tem uma senhora, ela só usa saia preta e blusa branca, ou azul marinho de bolinha branca. Ela tem um coque no cabelo, e é uma senhora que gosta demais de você. E eu tinha tido uma professora de português que gostava demais de mim, mas ela usava vestido. E ela pediu para eu olhar os lírios dos campos, do Érico Veríssimo. Só que naquela época, a edição estava esgotada e eu não consegui ler. Nesse meio tempo, ela faleceu. E olha o que a ignorância faz com a gente. Eu falei, a minha professora está me cobrando, porque eu não li o livro. Nada disso. É uma pessoa que te ama, ela está desesperada, porque ela está pedindo ajuda, porque ela não encontra um caminho. E ninguém, ela já pediu ajuda para a família inteira, ninguém entendeu o pedido de socorro dela. Então você foi o veículo para chegar até aqui, para iluminar o caminho dela. Tá? E o que eu faço? Você vai na igreja, vai comprar um maço de velas, vai acender as velas e vai ficar conversando com ela, explicando que você está iluminando o caminho dela, para ela seguir aquela luz, para ela olhar ao seu redor, que ela vai encontrar mentores e guias espirituais que vão conduzi-la a um lugar de muita luz e de muita paz. Ela vai encontrar o lugar que ela esteve procurando até agora. E quando você chega em casa à noite, ela vai te dizer que ela recebeu a luz, ela encontrou a luz e ela foi encaminhada. E eu, morrendo de medo, eu não quero que ela venha me falar nada, não precisa. Eu vou fazer o que é necessário. Essa senhora, fique calma, ela não vai te assustar. Tá bom. Eu fui para a igreja, comprei a vela, comprei o fósforo, e eu acendi uma vela, e vinha um sopro e apagava a vela.
Eu acendi a vela, rezando, 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 e chorando, chorando, rezando. Eu acendi a vela e vinha um sopro e apagava a vela. A sorte é que não tinha ninguém na igreja, só eu. Porque senão eu ia pagar um mico tremendo. Uma pessoa que chora sem parar, acende a vela, vem um sopro e apaga a vela. E o fósforo acabando, e eu rezando e pedindo, meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, o fósforo está acabando. Quando faltava 1 ou 2 palitos para acabar a caixa de fósforo, nem uma vela acesa, a primeira vela ficou acesa. E com essa vela acendi as outras. Sentei e comecei a rezar e conversar com essa pessoa, que era minha avó. Para que ela se acalmasse, para que ela aceitasse aquela luz, porque ela não estava sozinha, porque tinha uma série de outros mentores e entidades que estavam ali para encaminhá-la, para que ela ficasse tranquila, porque ela ia encontrar o seu lugar de paz e descanso. Eu não sei quantas horas eu fiquei na igreja rezando, eu sei que quando eu dei por mim, as velas estavam bem pequenininhas já para acabar. Eu sentia como se estivesse levitando. Eu não sentia que eu estava sentada, não sentia o chão, não sentia nada. Fui embora para minha casa, deitei, dormi. E acordei. O meu marido tinha um hábito de abrir a porta, assobiar e falar que tinha chegado. Eu acordei, quando eu ouvi abrir a porta, ele assobiou e eu ouvi ele subindo a escada. E continuei dormindo. E só acordei novamente quando ele chegou em casa, assobiou, subiu a escada e entrou no quarto, horas depois. Então foi a forma que a minha avó mostrou que tinha recebido aquela luz, que tinha entendido, que tinha aceitado a ajuda, que tinha enxergado a ajuda. E ela fez isso de uma forma sem me assustar. Então eu não sei se são todos vocês que têm a fé, que acreditam que a alma sobrevive à vida. O corpo físico morre, mas a alma permanece. E isso a ciência já provou. Então agora a gente pode falar para todo mundo, porque quem duvidar vai buscar na ciência a resposta, que a alma sobrevive após a morte do corpo físico. E não é porque faleceu que mudou tudo da noite para o dia, nada muda de repente. Nós podemos nos conscientizar. De repente, dá um estalo, nossa, eu nunca pensei nisso. E aí eu mudo o meu foco e começo a observar a coisa. E isso vai trazer mudanças na minha vida. Então, um estalo, uma consciência pode acontecer. Mas você não muda a sua personalidade, os seus hábitos, a sua forma de ser no estalar de dedos. Então, mas é isso. Quem pode nos fazer mal? Em primeiro lugar, nós mesmos. Porque se nós tivermos o conhecimento necessário, um autoconhecimento profundo, quem somos nós, quais são as nossas verdadeiras qualidades, quais são os nossos verdadeiros objetivos na vida, quem nós nos permitimos ser. Se nós tivermos um bom conhecimento, um bom autoconhecimento sobre nós mesmos e a nossa consciência, tivermos um bom conhecimento a respeito das leis universais e mantivermos o foco no bem e no bom, olha, os inimigos ocultos ou declarados não nos alcançam em hipótese nenhuma. E as pessoas que nos amam não vão conseguir nos manipular. E as pessoas que vêm buscar ajuda espiritualmente vão encontrar, porque nós vamos estar antenados e vamos perceber isso de uma forma mais clara, porque nós vamos estar mais ligados. É fácil? Não. É simples. Mas como tudo na vida exige exercício, estudo, aprimoramento, conhecimento e a prática na vida diária. É no dia a dia que a gente evolui, é no dia a dia que a gente aprende, é no dia a dia que a gente cresce. E é no dia a dia que a gente se torna, a cada dia, uma pessoa melhor. Meus queridos, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo.
Se vocês gostaram, por favor, comentem. Se vocês não gostaram, comentem também, para eu saber o porquê. E se vocês acharem que vale a pena, compartilhe esse vídeo. Muita gente pode estar precisando ouvir o que foi dito aqui hoje. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo no coração de cada um. Namastê.